Como reconhecer a presença do Espírito Santo em sua vida? Este é um questionamento comum entre muitos crentes, e vou apresentar 7 sinais bíblicos que podem te ajudar a esclarecer essa dúvida. Se você já se questionou sobre a presença do Espírito Santo em sua vida ou conhece alguém que o fez, esta mensagem é para você. Essas verdades irão fortalecer sua convicção e solidificar essa revelação em seu coração. O primeiro sinal da presença do Espírito Santo em sua vida é a confiança na salvação. Em Romanos 8 está escrito que o Espírito de Deus se une ao nosso espírito para testificar que somos filhos de Deus. Muitos crentes se perguntam se realmente possuem o Espírito Santo ou se o perderam por algum erro que possam ter cometido. No entanto, a Escritura nos traz uma verdade confortante. Quando o Espírito Santo habita em alguém, é porque essa pessoa recebeu Cristo como seu Senhor, e o Espírito Santo começa a trabalhar em seu coração para confirmar essa verdade, ou seja, que você pertence a Deus. Quando você nasce de novo, tornando-se uma nova criatura, isso reflete em sua conduta. Você começa a andar, a falar e a pensar de maneira semelhante a Cristo, imitando suas ações. Em Hebreus 1, lemos que Cristo amou a justiça e odiou a iniquidade. Essa transformação é um sinal claro de que o Espírito Santo está operando em sua vida. Se você está crescendo em santidade, fé e obediência, esses são indícios da obra do Espírito Santo em seu interior. O sinal da presença do Espírito Santo não é a ausência de pecado, mas sim o crescimento espiritual contínuo. Mesmo que você cometa algum erro, isso não significa que o Espírito Santo deixou de atuar em sua vida. Ao contrário, a presença do Espírito Santo se manifesta em sua capacidade de se arrepender e buscar a retidão, conforme ele molda sua vida, para que se assemelhe cada vez mais à de Jesus. Outro sinal importante é o amor pelos outros. O Espírito Santo gera em nós um amor genuíno pelos outros, independentemente de quem sejam. Em João 3:35, Jesus disse: Nisto todos saberão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Este amor não é superficial ou apenas uma simpatia momentânea, mas um amor profundo que reflete o amor de Cristo por nós. A busca pela santidade é outro sinal da presença do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo habita em você, ele gera um desejo crescente de viver uma vida que agrade a Deus. A santidade não é algo que conseguimos alcançar por nossas próprias forças, mas é o resultado da ação do Espírito Santo em nós, nos capacitando a viver conforme a vontade de Deus. A paz interior é mais um sinal da presença do Espírito Santo. Em Filipenses 4:7, a Bíblia fala sobre a paz de Deus que excede todo o entendimento, que guarda nossos corações e mentes em Cristo Jesus. Essa paz não depende das circunstâncias ao nosso redor, mas é uma paz que vem de saber que estamos em comunhão com Deus. Quando o Espírito Santo está presente em nossas vidas, ele nos concede essa paz, mesmo em meio às dificuldades e tribulações. Outro sinal é a alegria espiritual, conforme Gálatas 5:22. Esta alegria não é apenas uma emoção passageira, mas uma profunda satisfação em Deus, independentemente das circunstâncias. É uma alegria que vem de saber que somos filhos de Deus e que estamos seguros em seu amor. Por fim, a liberdade do medo é um sinal da presença do Espírito Santo. Em Efésios Timóteo 1:7, lemos: Porque Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. Quando o Espírito Santo habita em nós, ele nos liberta do medo e nos dá coragem para enfrentar as dificuldades da vida. Essa coragem não vem de nós mesmos, mas é o resultado da confiança em Deus que o Espírito Santo gera em nossos corações. Estes 7 sinais: confiança na salvação, transformação de vida, amor pelos outros, busca pela santidade, paz interior, alegria espiritual e liberdade do medo, são evidências claras da presença do Espírito Santo em nossas vidas. Eles não são uma lista de regras a serem seguidas, mas são frutos do Espírito que naturalmente se manifestam quando estamos em comunhão com Deus. Se você vê esses sinais em sua vida, pode ter certeza de que o Espírito Santo está presente e atuando em você. O Espírito Santo, ao habitar em nós, também nos conduz a uma vida de oração e comunhão com Deus. A oração não é apenas um dever, mas se torna um desejo profundo e uma necessidade constante para aqueles que são guiados pelo Espírito. Romanos 8:26 nos ensina que o Espírito nos auxilia em nossas fraquezas e intercede por nós com gemidos inexprimíveis, especialmente quando não sabemos orar como convém. A presença do Espírito em nossas vidas nos impulsiona a buscar mais a Deus em oração. Além disso, o Espírito Santo nos dá entendimento das Escrituras. Sem ele, a Bíblia pode parecer um livro difícil de compreender.
Mas com a ajuda do Espírito, as Escrituras se tornam vivas e poderosas, revelando a verdade de Deus e nos orientando em nossa caminhada cristã. Em João 16:13, Jesus prometeu que o Espírito da Verdade nos guiaria a toda a verdade. Quando o Espírito Santo está presente em nós, ele ilumina a palavra de Deus, nos ensinando, corrigindo e nos encorajando a viver de acordo com os ensinamentos bíblicos. O Espírito Santo também nos capacita a servir a Deus e aos outros. Os dons espirituais que recebemos são uma prova da presença do Espírito Santo em nossas vidas. Esses dons não são dados para nossa glória pessoal, mas para a edificação do corpo de Cristo, conforme 1 Coríntios 12 nos ensina. O Espírito nos concede diferentes dons, como a profecia, o ensino, o discernimento, entre outros, para que possamos servir de forma eficaz no reino de Deus. A maneira como usamos esses dons para ajudar os outros e glorificar a Deus é um claro sinal da ação do Espírito em nós. Outro aspecto fundamental é o fruto do Espírito, mencionado em Gálatas 5:22-23. Amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Esses atributos são a evidência da presença do Espírito Santo em uma vida transformada. Eles refletem o caráter de Cristo sendo formado em nós. Não é algo que possamos produzir por nossas próprias forças, mas é o resultado da obra do Espírito em nós. Se esses frutos estão sendo manifestos em sua vida, isso é um forte indicativo de que o Espírito Santo está atuando. A sensibilidade ao pecado é outro sinal da presença do Espírito Santo. Quando o Espírito habita em nós, ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo, conforme João 16:8. Ele não apenas nos mostra onde estamos errando, mas também nos guia ao arrependimento e à correção. Essa sensibilidade ao pecado e o desejo de viver em santidade são sinais de que o Espírito Santo está operando em nós. A comunhão com outros crentes é um sinal de que o Espírito Santo está presente. Ele nos une como corpo de Cristo, promovendo a unidade e o amor entre os irmãos. Em Efésios 4:3, somos exortados a manter a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. O Espírito Santo nos ajuda a superar diferenças, perdoar ofensas e a viver em harmonia com os outros membros da igreja. Essa unidade é um reflexo do trabalho do Espírito em nossas vidas, nos moldando para sermos mais parecidos com Cristo. A perseverança na fé é outro indicativo da presença do Espírito Santo. As dificuldades e provações são inevitáveis, mas o Espírito Santo nos fortalece para permanecer firmes na fé, mesmo diante das adversidades. Em Romanos 5:3-5, Paulo fala sobre como as tribulações produzem perseverança, e a perseverança, caráter, e o caráter, esperança, uma esperança que não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Essa capacidade de continuar confiando em Deus, mesmo nos momentos difíceis, é um sinal claro da obra do Espírito em nós. A liberdade da lei do pecado e da morte é um aspecto essencial da presença do Espírito Santo. Romanos 8:2 declara que a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. O Espírito Santo nos liberta do poder do pecado que antes nos escravizava e nos dá poder para viver uma nova vida em Cristo. Essa liberdade não significa que nunca mais pecaremos, mas que não somos mais dominados pelo pecado, pois o Espírito Santo nos capacita a viver de acordo com a vontade de Deus. Por fim, a esperança da glória futura é um sinal da presença do Espírito Santo. Ele nos dá a garantia de nossa herança em Cristo e nos mantém firmes na esperança da vida eterna. Em Efésios 1:13-14, Paulo nos diz que, depois de termos crido em Cristo, fomos selados com o Espírito Santo da promessa, que é o penhor da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus. Essa esperança viva nos sustenta e nos dá forças para continuar em nossa caminhada cristã, sabendo que um dia estaremos para sempre com o Senhor. Esses sinais são evidências claras de que o Espírito Santo está presente e ativo em nossas vidas. Eles não são méritos nossos, mas sim frutos da graça de Deus, operando em nós por meio do Espírito Santo. A ação do Espírito Santo em nossas vidas também se manifesta no discernimento espiritual. Ele nos dá a capacidade de distinguir entre o certo e o errado, entre a verdade e o engano. Em 1 Coríntios 2,14, Paulo fala sobre como o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, pois lhe parecem loucura, mas o homem espiritual discerne todas as coisas. Esse discernimento não vem de nosso intelecto, mas do Espírito Santo, que nos ilumina e nos guia em todas as coisas, ajudando-nos a tomar decisões que estão alinhadas com a vontade de Deus.
Quando o Espírito Santo está presente em nossas vidas, ele nos dá coragem para falar sobre Cristo, mesmo em situações desafiadoras, e nos capacita a viver de maneira que nossa vida seja um testemunho do amor e da graça de Deus. Além disso, o Espírito Santo nos ajuda a enfrentar as tentações. Ele nos fortalece e nos dá a capacidade de resistir às armadilhas do pecado. Em 1 Coríntios 10, 13, Paulo afirma que Deus é fiel e não permitirá que sejamos tentados além do que podemos suportar, mas que com a tentação também proverá um escape para que a possamos suportar. O Espírito Santo nos guia nesses momentos, lembrando-nos das promessas de Deus e nos capacitando a escolher a obediência em vez do pecado. Essa capacidade de resistir à tentação é um sinal claro da atuação do Espírito em nossas vidas. A santificação, ou seja, o processo de nos tornarmos mais santos, é um sinal contínuo da presença do Espírito Santo em nossa vida. Em 2 Tessalonicenses 2,13, Paulo fala sobre a salvação pelo Espírito Santo através da santificação e da fé na verdade. A santificação não é algo que podemos alcançar por nós mesmos, mas é obra do Espírito em nós. Ele nos purifica, nos separa para Deus e nos capacita a viver de maneira que honre ao Senhor. Esse processo de santificação é um sinal claro da presença e do trabalho do Espírito Santo em nossa vida diária. A verdade em Cristo é outro sinal da presença do Espírito Santo. Em 2 Coríntios 3,17, Paulo declara que onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Essa liberdade não é uma licença para pecar, mas sim a liberdade do domínio do pecado e da morte. O Espírito Santo nos liberta das cadeias que nos prendiam ao passado e nos dá poder para viver de maneira nova, em obediência a Deus. Essa liberdade é uma das maiores bênçãos da vida cristã e é um sinal claro da presença do Espírito em nós. Quando vemos esses sinais em nossas vidas, podemos ter certeza de que o Espírito Santo está presente e operando em nós, nos guiando em nossa caminhada com Cristo. Além de todos os sinais já mencionados, a presença do Espírito Santo também se manifesta na vida do crente através da orientação divina. Em João 14:26, Jesus prometeu que o Consolador, o Espírito Santo, ensinaria todas as coisas e nos lembraria de tudo o que ele havia dito. Essa orientação não é limitada às questões espirituais, mas abrange todas as áreas da vida. O Espírito Santo nos guia em nossas decisões diárias, grandes e pequenas, nos ajudando a viver de acordo com a vontade de Deus. Quando somos sensíveis à sua voz, podemos confiar que ele nos conduzirá pelo caminho certo. O Espírito Santo também nos ajuda a enfrentar o sofrimento. Em Romanos 8,18, Paulo afirma que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que em nós há de ser revelada. Essa perspectiva é fruto da ação do Espírito Santo em nós, que nos dá força para suportar as provações e nos mantém focados na esperança da glória futura. O Espírito Santo nos consola em meio às dificuldades, nos lembrando das promessas de Deus e nos fortalecendo para que possamos perseverar. A presença do Espírito Santo também se manifesta na capacidade de perdoar. Em Colossenses 3, verso 13, somos exortados a perdoar uns aos outros, assim como Cristo nos perdoou. Perdoar não é fácil, especialmente quando fomos profundamente feridos, mas o Espírito Santo nos capacita a perdoar, lembrando-nos do perdão que recebemos de Deus. Essa capacidade de perdoar é um sinal claro da presença do Espírito Santo em nossas vidas, pois reflete o caráter de Cristo sendo formado em nós. Além disso, o Espírito Santo nos dá uma nova perspectiva sobre a vida e as prioridades. Em Colossenses 3:2, Paulo nos instrui a colocar nossa mente nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. O Espírito Santo nos ajuda a reordenar nossas prioridades, colocando Deus e seu reino em primeiro lugar em nossas vidas. Ele nos dá uma nova visão, nos capacitando a viver de acordo com os valores do reino de Deus e não de acordo com os padrões deste mundo. A humildade é outra marca da presença do Espírito Santo. Em Filipenses 2:3, Paulo nos exorta a considerar os outros superiores a nós mesmos, imitando a humildade de Cristo. Essa humildade não é natural para nós, mas é fruto do trabalho do Espírito Santo em nossas vidas. Ele nos ensina a ser humildes, a servir aos outros com alegria e a colocar os interesses dos outros acima dos nossos. Essa humildade é um sinal de que o Espírito Santo está nos moldando para sermos mais parecidos com Cristo. O Espírito Santo também nos conduz a um estilo de vida de adoração. A presença do Espírito Santo nos leva a adorar a Deus em espírito e em verdade, não apenas com palavras, mas com toda a nossa vida.
A adoração se torna uma expressão natural de nossa gratidão e amor por Deus, refletindo a obra do Espírito em nós. Por fim, a presença do Espírito Santo se manifesta em nossa esperança na ressurreição. Em Romanos 8:11, Paulo afirma que, se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em nós, aquele que ressuscitou Cristo dentre os mortos também dará vida aos nossos corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em nós. Essa esperança viva na ressurreição futura é um dos sinais mais poderosos da presença do Espírito Santo em nossas vidas. Ele nos dá a certeza de que, assim como Cristo ressuscitou, também seremos ressuscitados para viver eternamente com Deus. Esses sinais completam a evidência da presença do Espírito Santo em nossas vidas. Eles nos mostram que o Espírito Santo está ativamente envolvido em nos transformar, nos guiar e nos capacitar a viver de acordo com a vontade de Deus. O Espírito Santo não é apenas uma força ou uma influência, mas a terceira pessoa da Trindade que habita em nós e nos transforma à imagem de Cristo. Ele nos dá poder para viver a vida cristã, nos guia em toda a verdade e nos concede a certeza da nossa salvação e da glória futura. A presença do Espírito Santo é um presente precioso que Deus nos deu, e os sinais de sua presença são evidências do seu amor e cuidado por nós. Que possamos ser cada vez mais sensíveis à voz do Espírito Santo, permitindo que ele nos guie e transforme nossas vidas. Que os sinais da presença do Espírito em nós sejam visíveis para todos, como um testemunho do poder e da graça de Deus em nossas vidas. E que possamos viver cada dia na dependência do Espírito Santo, sendo moldados à imagem de Cristo e glorificando a Deus em tudo o que fazemos. E que possamos sempre lembrar que o Espírito Santo é nosso consolador, nosso guia e nosso amigo, que está conosco todos os dias até a consumação dos séculos.